desinstalar. Mas eu vou dá para ensinar para vocês o que. Depois que ele carrega, não é essa janela que aparece, tá pessoal? Depois que ele carrega, que você não tem instalado ainda, depois que ele carrega e configura tudo, ele vai abrir a tela de registro, certo? Então lá vai ter o que? Vai ter para você uma opção para você usar trial, certo? Que é de 30 dias, a versão de teste. E vai ter para você botar o serial. Pessoal, não é para botar o serial. Você encontra vários seriais aí em comunidades, em sites, mas não coloque o serial, certo? Você escolhe a versão para teste e vai em seguir, certo? Seguinte, para prosseguir a página. Aí eu acho, se eu não me engano, é para você aceitar os termos. Você vai lá, marca a caixinha, aceita os termos, e depois provavelmente vai vir essa tela aqui. Nessa tela você vai poder escolher aqui um canto específico, mas eu aconselho a que você instale na padrão mesmo, aquele que já vem, certo? Que é aqui, ó, na C2 pontos, que é disco local, arquivo de programa Adobe, certo? Deixa aí mesmo do jeito que tá, lembrando que o PS que eu uso é em inglês, certo? Não, se você quiser um português, eu não sei onde encontrar, até porque a versão em inglês é trilhões de vezes melhor do que a português. Porque eu vou falar para vocês a minha opinião e de muitos usuários, que é, primeiro motivo é porque no Photoshop PTBR, chamado, que é a traduzida, as ferramentas não são traduzidas como estão em inglês, certo? Então se você tem uma ferramenta aqui em inglês e quando você traduz você tem um Photoshop traduzido, não é bem o que é para ser, certo? Então você vai se confundir muito se você usar uma versão português, porque não tem basicamente nada a ver com a tradução, certo? É uma coisa totalmente meio que diferente. E caso você seja um usuário iniciante, você usando Photoshop português, quando você for procurar por tutoriais, alguns arquivos sobre o programa, para você aperfeiçoar mais suas técnicas, esse tipo de coisa, sobre ferramentas, efeitos e etc, você vai achar, mas o problema é que as ferramentas não vão vir traduzidas, certo? Então você vai ter bastante problema em achar aquela ferramenta local. Se não for uma videoaula assim, vai ser muito difícil você achar aquela ferramenta, certo? E de versão para versão as ferramentas vão mudando os locais, então vai ser bem complicado. O inglês é bastante utilizável, por quê? Porque se você for trabalhar mesmo no ramo, na área de design, as empresas utilizam a versão em inglês. Então se você tiver bastante experiência em português, vai ser bem complicado. Mas eu aconselho a versão em inglês, que é bem melhor, certo pessoal? Pronto, depois que você chegou aqui nessa área, você deixa do jeito que tá, aqui no local de instalação. E vamos à seguinte parte, de você marcar a caixinha apenas do PS e do Adobe Bridge, certo? Só apenas isso. Essas que estão marcadas aqui, ó, esses componentes de suporte você deixa, porque é ele que vai dar a funcionalidade das ferramentas. Então se você tirar, não vai ter como você usar. Então você deixa aí, que até porque não dá nem para desmarcar, você deixa apenas esses dois aqui, Adobe CS4 e Adobe Bridge, certo? Os componentes de suporte você deixa, não mexe nenhum e não desmarca nenhum. Desmarque apenas Adobe AI, Adobe Device, Adobe Drive, Adobe Stencil, Adobe Media Player. Depois de você ter desmarcado isso, vai ficar com certeza nesse tamanho aqui, 1.1 GB, certo? Então você clica em instalar, ele vai começar o processo de instalação. Após o processo de instalação, ele vai dar a mensagem de successful, que é o progresso concluído com sucesso, certo? Então se ele executar o Photoshop após isso, você fecha o Photoshop, certo? Não depois da instalação, se ele abrir o Photoshop, não continue, não utilize, porque ainda falta a parte de ativação. Você fecha o Photoshop, deixa sem nenhum programa aberto do Photoshop, da Adobe. E outra coisa, falando agora de Adobe aberto, não execute a instalação sem antes verificar se algum programa da Adobe que você usa está aberto, certo?
Se você usa um Adobe Illustrator, Fireworks, se você usa algum programa desse assim da Adobe, feche-os e depois execute a instalação, porque pode dar algum erro, ou então até mesmo ele não deixa iniciar a instalação. Então feche tudo. Então após ter terminado a instalação, que é bem simples, como vocês viram, vocês vão para a parte de ativação. Se ele abrir, como eu vou repetir aqui, se ele abrir o Photoshop, você fecha, porque você vai para a parte de ativação. Ao você ter feito o download do ativador, você vai até ele. Agora eu tenho que achar aqui o meu, só um instante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tá aqui. Pera aí, gente, eu vou achar. Tenham fé aí. Pronto. O ativador, ele vai vir nessa seguinte forma aqui, certo? Activator. Você dá dois cliques, não é obrigatório você extrair ele, basta você executar o ativador, certo? E ele vai abrir esta página aqui. No ativador, você vai em Next. E quando ele chegar nessa etapa, não sei se é apenas um não, viu? Eu lembro que tinha mais de um, mas eu dei um Next aqui, já tem a parte que ele pergunta onde está o arquivo que você quer atualizar, certo? Então você tem que encontrar a pasta onde você instalou o Photoshop. Lembrando, lá atrás, anteriormente, eu falei que você deixa na pasta padrão, certo? Então se você deixou na pasta padrão, ele já vem aqui automaticamente na pasta padrão. C2 pontos, Program Files, que é arquivo de programa, Adobe Photoshop CS4, certo? Então não precisa mudar nada, basta você dar Next. Após você ter dado Next, ele já vai validar o seu Photoshop e vai dar uma frase de update successful, certo? Aqui ele diz que a atualização não pode ser completa com sucesso, porque eu já validei e dei exit ali, mas é esse passo que vocês têm que seguir, certo, galera? Após isso você já pode executar o Photoshop e pode utilizar eternamente, que ele não vai mais pedir serial ou alguma coisa do tipo, certo, galera? Então, bem, é isso. Qualquer dúvida, você posta aí comentário, sugestões, críticas. Estou sempre aberto para tudo aí. Então é isso, qualquer coisa, quem não me tiver no MSN, fala aí mesmo. E for pedir aí plugins, essas coisas e tal, aí eu posso até disponibilizar alguns aí, até porque eu não uso tanto plugins, nem uso também tanto actions, essas coisas, apenas os que eu mesmo faço. Obrigado por assistir a mais uma videoaula, e eu tô ainda pensando em algum efeito aí para ensinar para vocês. Se vocês puderem dar dicas aí, eu posso dar ouvidos aí para que eu poste na próxima videoaula, certo? Hoje eu não fiz nenhuma, queria ter feito, mas fiquei em dúvida de fazer alguma coisa. E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por assistir a videoaula e até a próxima. Valeu! I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race.